Ele estava ali encolhido no chofrio, como se tivesse esquecido que o mundo podia ser bom. A casa velha, na beira do bairro Jardim Esperana, parecia abandonada havia décadas. Mas naquela tarde silenciosa, quando Dona Helena e seu Marcos descarregavam a mudana, a filha deles, Alana parou de repente no quintal. Algum chorou. Eu juro que ouvi. Dona Helena achou que fosse imaginal. A te ver pela janela quebrada da casa ao lado, um menininho encolhido, magro, sujo, abraado a uma latinha amassada como se fosse um bichinho de estimal. Ele devia ter uns 10 anos. Sozinho. O nome dele era Kake. E ninguém sabia quanto tempo vivia ali sem cama, sem comida, sem ninguém para chamar por ele. Tudo. O que restou foi a lembrana de uma noite de chuva-fogo e gritos que arrancou seus pais e deixou um vazio maior que o pé-reprio mundo. Quando Dona Helena abriu a porta, o piso rangendo fez Kake acordar assustado. Ele se arrastou para o canto tremendo como quem espera o pior. Calma, meu amor, ninguém vai te machucar, sussurrou ela, ajoelhando devagar. Alana, com as mãos pequenas, estendeu um pedal de pó. O estimago dele roncou tão alto que doeu ouvir. Primeiro Kake pegou a latinha. Depois, bem devagar, pegou o pó. Então algo raro aconteceu, ele confiou. 1 centímetro por vez, quando o sol comeou a cipar. Kake segurou na manga de Alana, num pedido silencioso para não ficar ali. E naquela noite, pela primeira vez desde a tragédia, ele dormiu limpo, aquecido e acompanhado. Minha gente vai cuidar dele, sussurrou Alana. Vamos sim, filha. A partir de hoje, esse menino nunca mais vai estar sozinho. Naquela manhã, quando Kake abriu os olhos, ele parecia não acreditar que ainda estava vivo, e pela primeira vez, em muito tempo seguro. A luz suave entrava pela janela do quarto de Alana, batendo no rostinho dele, agora limpo, ainda temido, mas diferente. Era como se o corpo dele nos soubesse descansar, como se estivesse esperando algum gritar bater a porta, arranca-lo dali. Mas ninguém fez nada disso. O silêncio e o cheiro de café vindo da cozinha. Alana acordou primeiro. Virou devagar, viu Kake, sentado na pontinha do colcho, improvisado, agarrado latinha amassada. Bom dia, Kake, disse ela com aquela vozinha doce que cicriana tem. Ele não respondeu. Mas também não fugiu, e para Dona Helena, aquilo era um milagre. Quando ele entrou na cozinha descalo olhando tudo como quem pisa num outro planeta, Marcos serviu um copo de leite. Para vós, Campeu, disse com cuidado. Kake segurou o copo com as 2 mãos, mas antes de beber, cheirou. Depois olhou para os TRs desconfiado como se precisasse ter certeza de que aquilo era real. Essento tomou o primeiro gole repido, quase desesperado. A cada segundo, o casal entendia um pouco mais da dor daquele menino. Durante toda a manhã, ele seguia Alana como uma sombra silenciosa, mas sempre mantendo um passo de distância. Era como se quisesse ficar perto, mas tivesse medo de ser expulso a qualquer momento. No início da tarde, assistiram televiso juntos. Um desenho simples. Mas a cena mais marcante no Estava na TV era Kake observando tudo tentando decifrar o que era a alegria. A cada risadinha de Alana, ele piscava surpreso, como se aquilo fosse um idioma que ele não lembrava mais como falar. Mas o momento mais duro veio quando começou a chover. A primeira pancada de Gua no telhado fez Kake soltar o copo e se esconder atrás do sofá tremendo. A respiral acelerou o olhar perdido como se o fogo estivesse voltando. Dona Helena. Helena ajoelhou ao lado dele. Ei, meu amor, disse passando a mão com delicadeza em suas costas. Aqui não tem fogo. Aqui ninguém vai te deixar.
Alana se aproximou devagar e segurou a mão dele. Foram quase 15 minutos até ele conseguir respirar normal de novo. Quando finalmente levantou com os olhos vermelhos, ele fez algo que ninguém esperava. Abraou Alana. Pequeno fugiu sincero. Ela retribuiu na mesma hora. A gente te aqui, Kaki. Eu prometo, sussurrou ela. Naquela noite, enquanto colocavam Kaki para dormir, Marcos falou baixinho para Helena. Esse menino entrou pela porta errada, mas no coral certo. Ele não entrou, respondeu ela. Deus trouxe. E Kaki ali ao lado Jota, com as pálpebras pesadas, segurava firme a mão de Alana. Como se pela primeira vez soubesse que tinha encontrado um lugar para ficar. Naquela semana, Kaki começou a descobrir que o mundo podia ser menos assustador, mas cada pequeno passo vinha carregado de medos antigos. Os dias foram passando e a casa simples de Dona Helena e seu Marcos foi ficando diferente. Era como se o ar tivesse ficado mais leve, ou talvez fossem eles que estavam aprendendo a respirar de outro jeito, agora que havia uma criana quebrada, mas cheia de esperança caminhando pelos corredores. Kaki Jotto não acordava sobressaltado todas as noites, mas ainda tinha sonhos que o faziam chorar baixinho. Quando isso acontecia, Alana descia da pria cama, se aproximava dele e sussurrava: Te aqui, Kaki. Pode dormir. Se vezes ele segurava a mão dela. Outras vezes encostava a latinha no peito como se fosse um amuleto contra o passado. Na terceira manhã, Dona Helena decidiu dar um passo importante e levar Kaki ao posto de Sade. Não precisa ter medo, disse ela, arrumando a gola da camiseta que ele ganhara de Marcos. Mas ele segurou a barra da blusa dela como se pedisse para não ser deixado. No caminho, Alana ia falando sobre tudo o que via. Olha o nibus azul, olha o mu da banca, olha a escola onde eu estudo. Cada palavra parecia puxar Kaki de volta para o presente. Mas quando chegaram ao posto, o cheiro forte de El Kul fez o coral dele disparar. Os olhos se encheram de medo. Ele não entendia o motivo daquele lugar, daqueles jalecos, daquela fila. Foi quando uma enfermeira de voz doce se agachou. Oi, Campeu. Eu sou a tia Rosa. A gente quer ver como vós. Pode ser. Ele não respondeu. Apenas encostou de leve em Alana buscando segurança. E ela sorriu. Eu não vou sair daqui. O exame foi simples, mas a real de Kaki ficou marcada. Quando Dona Helena segurou seu brau para o enfermeiro medir a presso, ele fechou os olhos com fora, como quem revive algo ruim. Calma, meu amor, ninguém vai te machucar, repetiu Helena do jeito que sempre fazia. Na volta para casa chovia leve. Dessa vez, Kaki não correu para se esconder. Ele apenas apertou a mão de Alana firme como se encontrasse nela um porto seguro. Ao chegar, Marcos colocou uma toalha quente sobre seus ombros. Você foi muito corajoso hoje, garoto. E pela primeira vez, Kaki levantou o rosto, olhou para ele e deu um aceno temido, quase um sorriso. Era mínimo, quase invisível. Mas para aquela família, aquilo era um milagre acontecendo em câmera lenta. Naquela noite, enquanto Kaki dormia encolhidinho ao lado da cama de Alana, Dona Helena observou a cena em silêncio. Esse menino ainda vai florescer, Marcos sussurrou emocionada. A gente precisa continuar regando com amor. E Kaki, mesmo adormecido, segurava-no apenas sua latinha, mas a promessa silenciosa de que dessa vez ninguém iria embora. Foi numa tarde de domingo, quando o sol jocareá, atrás das casas simples do bairro, que Kaki mostrou o primeiro sinal de que queria ficar. Alana estava no quintal desenhando com giz de calada, quando percebeu Kaki parado na porta, meio encolhido, meio curioso. Ele segurava a latinha contra o peito como sempre fazia quando estava inseguro. Quer desenhar comigo? Perguntou ela. Ele hesitou.
Depois deu 2 passinhos timidos. Alana sorriu e empurrou um giz azul na direu dele. Kaki pegou, mas no desenhou de imediato. Encostou o giz no Cho, levantou de novo, testou a cor com a ponta do dedo como quem revive memorias enterradas. E ento devagar, traou o primeiro risco. Dona Helena observava pela janela com o coral apertado. Cada pequeno gesto dele era uma vítrea gigante. Nos dias seguintes, Kaki começou a explorar a casa como quem tateia um mundo novo. Encostava nas paredes, seguia as linhas do piso com o dedo, olhava pela janela da sala como se descobrisse o cu pela primeira vez. Às vezes parecia que queria falar, mas o medo ainda segurava sua voz. Numa noite, Marcos encontrou o menino sentado na beira da cama improvisada, olhando fixamente a latinha. Sabe, Kaki, disse ele sentando ao lado, tem coisa que a gente não precisa esquecer para seguir em frente. O menino ergueu os olhos devagar. Era raro ele encarar algum. Pode guardar isso para sempre, mas também pode guardar a gente. Aqui ninguém vai te deixar. Kaki não respondeu, mas encostou a latinha no peito e inspirou fundo como se aquele ar novo fosse difícil de acreditar. Aos poucos ele começou a criar rotinas. Na hora do café, sentava sempre no mesmo banquinho. Na hora do banho, esperava a Alana entregar a toalha como se aquele gesto fosse importante demais para ser feito por outra pessoa. Noites dormia, depois que Dona Helena apagava a luz com cuidado e dizia: Boa noite, meu anjo. Tudo bem. Mas o estalo mais surpreendente aconteceu numa tarde chuvosa, daquelas que antes o faziam tremer. Dessa vez, ele apenas correu até Alana e agarrou sua mão. Não fugiu, não se escondeu. Ficou ali firme como se aquela mozinha fosse seu abrigo. Vendo Kaki, disse ela. A chuva não machuca. E pela primeira vez ele assentiu. Um movimento mínimo, mas enorme. Dona Helena enxugou uma lágrima silenciosa. Marcos respirou fundo, emocionado. Porque naquele pequeno gesto, naquela mu segurando outra, estava a prova de que Kaki comeava, enfim, a renascer. E eles sabiam o caminho seria longo. Mas dessa vez, ele no caminharia sozinho. Naquela semana algo mudou no olhar de Kaki, como se a luz que ele tinha perdido ele a terres comeasse a querer voltar. A rotina na casa J parecia outra. Alana corria pela sala. Dona Helena arrumava a mesa do café e Marcos sintonizava a TV para ouvir as notícias da mãe. No meio disso tudo, Kaki surgia devagar, quase sempre segurando a latinha, mas agora com menos fora, como se comeasse a entender que ela, nu, era mais sua Nica Proteo. Naquele dia, Alana decidiu ensinar Kaki a montar um quebra-cabeça simples. Vem que sente aqui comigo, pediu ela batendo no tapete. Ele se aproximou, ajoelhou e tocou nas pés desconfiado. Pegava, observava, cheirava que encaixou a primeira pé. A Kaki comemorou Alana dando um gritinho. Ele levou um susto, mas depois sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, quase guardado. Mas sorriso. E isso fez Dona Helena parar no corredor com a mão no peito emocionada. Tarde, Marcos decidiu levar os dois para a praia do bairro. A ideia o deixava nervoso. Kaki ainda se assustava, Fecil. Mas também sentia que o menino precisava ver que o mundo era maior do que dor e lembranças ruins. Quando chegaram, Kaki travou. O barulho das crianças correndo dos carros ao longe, o latido de um cachorro, tudo isso fez seus olhinhos ficarem agitados. Fica comigo, disse Alana apertando sua mão. E ele ficou. Pouco a pouco começou a observar os outros. Um menino chutava a bola. Uma menina empurrava o primo no balano. Uma senhora dava milho aos pombos. E Kaki, com o coral acelerado, olhava tudo como quem vê um desenho ganhar vida. Até que uma bola rolou até ele. Parou bem nos seus pés. O menino que a chutara correu, parou na frente de Kaki e perguntou: Pode jogar para mim. Kaki congelou. Seus olhos se encheram de medo. Marcos deu um passo pronto para intervir, mas Alana chegou primeiro. Ele, meu amigo,
Ele está aprendendo ainda. O menino sorriu paciente. Tudo bem, se empurra, assim! E mostrou o movimento. Bem devagar, Kaki encostou o pé na bola e a empurrou de volta. O menino pegou e gritou. Valeu! Foi um gesto simples. Mas Kaki ficou olhando para o pé como se tivesse feito algo enorme. E tinha. Na volta para casa, no banco traseiro do carro, Kaki encostou a Keibia no ombro de Alana. Não falou nada, ele quase nunca falava, mas o gesto dizia tudo, ele estava pouco a pouco confiando. Dona Helena olhou pelo retrovisor emocionada. Marcos dirigia com um sorriso discreto, e naquele silêncio cheio de significado, eles perceberam Kaki não estava apenas vivendo ali. Kaki estava começando a pertencer. Foi numa noite calma, quando tudo parecia finalmente no lugar que Kaki mostrou o quanto ainda carregava por dentro e o quanto Jotatu tinha caminhado. Depois do dia, na praia, algo no comportamento dele ficou diferente. Ainda era quietinho, ainda se agarrava latinha em alguns momentos, mas havia um brilho novo nos olhos, tímido mas presente. Era como se pela primeira vez Kaki acreditasse que podia existir sem medo. Naquela segunda-feira, Dona Helena preparava o jantar, enquanto Marcos consertava um pedal solto do porto. Alana fazia liô na mesa e Kaki ficava ao lado dela, observando cada letra como se fosse um mistrio gigante. Quer tentar escrever seu nome? Perguntou Alana empolgada. Ele encarou o LPIs. Encostou a ponta no papel e travou. Amor tremeu. O peito subiu e desceu erripido demais. Dona Helena percebeu na hora. Filha, deixa ele no tempo dele, ti. Alana a sentiu triste por ter pressionado sem querer. Kaki baixou a cábia, como se tivesse desapontado algum. Esse era o medo mais silencioso dele. Depois do jantar, Marcos colocou um desenho na TV. Kaki sentou perto, mas não assistia. Ele encarava a janela. Ele fora o vento batia leve nas rivores, e aquilo trouxe uma lembrança ruim, uma daquelas que chegam sem pedir licença. De repente, o menino se encolheu no sofá, cobrindo os ouvidos com fora. Kaki chamou Alana preocupada. Ele tremia. As lágrimas escorriam sem som, seu rosto apertado como se quisesse expulsar algo que não saía. Dona Helena correu, e o abraou devagar como quem segura um passarinho machucado. Shh, tudo bem, meu amor. Aqui não tem fogo, aqui ninguém grita, ninguém te deixa. Aos poucos, o choro foi cedendo. E ento pela primeira vez desde que chegou naquela casa, Kaki falou. Baixinho, quase um sopro. Mami. Dona Helena fechou os olhos na mesma hora. Marcos levou amor ao rosto. Era uma palavra carregada de saudade, dor e memória. Mas também era um passo, um pedido, uma abertura. Alana segurou a mão dele. Ela te vendo Kaki. E ela te feliz que você seguro aqui. Ele encostou a cábia no ombro dela, cansado do perfrio choro, mas leve. Pela primeira vez leve. Naquela noite, Marcos disse baixinho para Helena, quando o menino Jota dormia. Ele no est esquecendo. Est aprendendo a viver com o que aconteceu. E a gente vai ajudar, respondeu ela. O tempo que for preciso. Porque agora Kaki tinha algo que nunca teve desde aquela noite tervel, um lar que segurava seus medos mesmo quando ele não conseguia. Foi num fim de tarde tranquilo, quando o cu estava metade laranja e metade azul, que Kaki deu o passo mais bonito e o mais inesperado. Aquela semana tinha sido cheia de pequenos milagres. Depois de falar a primeira palavra, Kaki parecia carregar menos peso nos ombros. Ainda havia momentos de silêncio profundo, ainda havia noites mais difíceis, mas agora ele buscava amor de Alana, com mais frequência aceitava o colo de Dona Helena sem tanto medo, e às vezes imitava Marcos, quando ele ajeitava o bom ou limpava as ferramentas.
Era como ver um brotinho tentando nascer depois de uma tempestade. Naquela tarde, Alana e Kaki estavam no quintal brincando com Gua e baldes. Ele ria baixinho, um riso temido, contido, mas real. A Gua respingava em seus braus e ele parecia encantado com o brilho das gotinhas. Dona Helena observava pela janela da cozinha, emocionada com cada gesto. Esse menino T, renascendo, murmurou para si mesma. Quando Marcos chegou do trabalho, suado e cansado, ouviu o barulhinho de risadas no quintal e parou por um instante. Isso a vale mais que qualquer dia de Sal Rio, disse sorrindo. Diz que o momento mais forte veio quando Alana sugeriu: Kaki quer ver minha escola aqui pertinho. Ele arregalou os olhos. A palavra escola era um territrio desconhecido cheio de possíveis medos, mas surpreendentemente ele não recuou. Ficou apenas quieto, pensando com aquele jeitinho concentrado. Se você não quiser, tudo bem, disse Alana sem presso. Ele olhou para ela e assentiu. Caminharam até a escola de mãos dadas. Cada barulho da rua fazia Kaki apertar os dedos dela, mas ele continuava firme. Quando chegaram ao porto, ele parou. Ficou olhando para as paredes coloridas para o pitiu, onde algumas crianas ainda brincavam na sada para o balano que rangia suavemente com o vento. Marcos e Helena ficaram um passo a três, respeitando seu tempo. Alana apontou para a sala onde estudava. Ali onde eu sento. Ali a professora. E ali fica o recreio. Legal, juro. Kaki deu um passo, depois outro. E numa coragem que ninguém esperava, ele soltou a latinha, colocou no chu do lado de Marcos e caminhou a Tubalano. Colocou uma modo na corrente hesitante, depois a outra. Sentou. Alana o empurrou bem de leve, quase sem fora. E foi assim naquele balano simples que Kaki sorriu largo pela primeira vez. Um sorriso inteiro. Verdadeiro. Um sorriso de criana. Dona Helena. Dona Helena enxugou os olhos. Marcos respirou fundo orgulhoso. Porque ali, balanando devagar com o vento bagunando seus cabelos, Kaki finalmente parecia entender. Ele tinha um futuro. Tinha uma casa. E, acima de tudo, tinha uma família. Naquela noite, quando chegaram em casa depois da visita à escola, parecia que Kaki carregava um brilho diferente, como se o mundo tivesse aberto uma fresta nova para ele. O jantar foi simples arroz, feijão, frango, desfiado e salada. Mas para Kaki, tudo aquilo era um banquete. Ele ainda comia devagar, sempre observando se algum o vigiava, mas agora levantava os olhos de vez em quando como quem comia a confiar. Dona Helena percebeu logo. Hoje vós, te mais leve, ni meu amor. Ele não respondeu com palavras, mas inclinou o corpo, encostando de leve nela, como um abrau temido. Depois de comer, Alana chamou. Quer ver meus cadernos? Kaki assentiu com um movimento pequeno. Foram para a mesa da sala. Ela abriu o caderno de desenho mostrando cada rabisco colorido. Kaki prestava ateno como se aqueles desenhos fossem milagres no papel. Em certo momento, Alana pegou um LPIs e começou a fazer traus simples desenhando 2 bonequinhos de mãos dadas. Esse sou eu e esse vós. Kaki piscou algumas vezes. Tocou o papel com o dedo devagar, como se tocasse algo precioso. Sem que ninguém pedisse, apontou para o segundo bonequinho e colocou a mozinha no peito. Era a forma dele dizer, sou eu mesmo, sim, disse Alana sorrindo. E esse aqui nosso balano. Marcos, observando de longe, sentiu um N na garganta. Era inacreditável ver aquele menino que poucos dias atrás estremia de medo, agora tentando entender o pérprio lugar no mundo. Mais tarde, quando Alana Joto tinha ido tomar banho, Kaki ficou sozinho com Dona Helena na sala. Ele segurava a latinha, mas sem o desespero de antes. Kaki, ela falou suavemente.
Sabe que você pode ficar com a gente, né? Enquanto precisar. Ele ergueu os olhos assustado no comeu, depois aliviado. Era como se aquela era a pergunta que ele temia e a resposta que mais queria ouvir. O momento mais bonito Porm veio antes de dormir. Alana Jabir estava na cama quando Kaki entrou no quarto. Ele ficou parado na porta segurando a latinha com uma mô e com a outra escondida a atrás do corpo. Vem, Kaki, disse ela puxando o cobertor para o lado deixando Espal. Ele caminhou devagar até ela. E Ento, revelando o que escondia, entregou um pequeno desenho amarrotado. Eram 2 bonequinhos iguais ao que Alana fez, mas dessa vez quem tinha desenhado fora ele. A mozinha dele tremia, mas o gesto era claro. Ele queria dizer obrigado. Alana abriu um sorriso enorme. Eu amei Kaki. De verdade. Ele se deitou ao lado dela, ainda segurando sua latinha, mas agora segurando também amor de Alana. Dona Helena. Lena apagou a luz devagar, observando a cena. Olha isso. Marcos sussurrou, emocionada. Ele nunca mais vai dormir sozinho. Kaki fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez desde a tragédia, adormeceu sorrindo. Porque naquela casa simples, ele nu era mais um menininho perdido. Era parte de um lar, parte de uma estria e parte de um amor que estava finalmente curando tudo o que o mundo tinha quebrado. Foi logo pela manhã, quando o sol ainda batia fraco na janela, que Kaki mostrou que algo dentro dele estava mudando. E dessa vez, não era essa coragem, era vontade. Dona Efoma. Dona Helena preparava o café quando ouviu passos pequenos no corredor. Kaki, normalmente grudado em Alana, apareceu sozinho na porta da cozinha. O cabelo bagunado a latinha na mô e um olhar que misturava medo e determinal. Bom dia, meu amor, disse ela surpresa. Ele levantou a mô e acenou de leve. Era tímido, mas era um bom dia. Um gesto novo. Marcos chegou logo depois trazendo o cheiro de rua e um sorriso orgulhoso. Olhas quem te acordando cedinho, Kaki olhou para os dois, hesitou e muito devagar abriu um sorriso pequeno. Marcos colocou a mão no peito. Aquele sorriso parecia ouro. Quando Alana entrou na cozinha ainda sonolenta, Kaki correu até ela e segurou sua mão. Dormiu bem? Ela perguntou. Ele assentiu. Era simples, mas era enorme. Depois do café, Alana espalhou LPIs de cor pela mesa. Kaki quer desenhar comigo de novo. Ele puxou uma cadeira, sentou e começou a rabiscar pequenos círculos. Às vezes parava, olhava para ela e voltava a desenhar. Dona Helena observava tudo enquanto secava a loa e dava para ver nos olhos dela que aquele menino tinha se tornado o centro do mundo. No meio da mãe, um trovo distante ecoou. No era forte, mas trouxe lembranças ruins. Kaki arregalou os olhos. A latinha caiu no chão. Ele respirou rápido, mas antes que o pinico tomasse conta, Alana segurou suas mãos. Eu te aqui. Olha para mim. Esse para mim. Ele focou nela. Inspirou devagar. Depois mais uma vez. O corpo relaxar. Isso, Kaki, disse Marcos emocionado. Você ficando forte, garoto. Mais tarde, quando a chuva veio de verdade, Kaki não se escondeu. Sentou-se no sofá entre Alana e Dona Helena e apenas ficou ali, ouvindo o som da água batendo no telhado coberto por 2 braus que prometiam nunca deixá-lo enfrentar nada sozinho. Foi nessa tarde tranquila com cheiro de chuva e casa quente que Dona Helena percebeu algo profundo. Kaki não estava se vivendo com eles. Ele estava se curando. E eles estavam se curando junto com ele. Naquele domingo, quando o cheiro de pó quente tomou conta da casa, Kaki fez algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso que deixou todos sem palavras. Dona Helena estava tirando a assadeira do forno quando sentiu 2 bracinhos finos envolverem sua cintura. Ela congelou. Kaki nunca tinha abraado ninguém daquele jeito espontâneo, firme, cheio de afeto. Meu amor, sussurrou ela, colocando amor sobre os bracinhos dele. Volte bem. Ele encostou o rosto nas costas dela e assentiu. Foi um gesto,
mas parecia uma declaral silenciosa. Eu confio em você. Marcos, observando da porta, passou amor nos olhos discretamente. Esse menino ainda vai fazer a gente desmanchar de chorar, murmurou sorrindo. Depois do café, Alana correu para o quintal com Kake. O Cho ainda estava mido da chuva da noite anterior, e o Ku tinha aquela cor de mãe limpa que se aparece depois de tempestades fortes. Vem cá, que chamou ela empolgada. Ele veio correndo, tropeando um pouco, mas rindo, de verdade. Alana Ento pegou 2 vasos pequenos e entregou um para ele. Vamos plantar uma flor cada um. A me diz que quando a gente cuida de uma plantinha, a gente aprende a crescer por dentro também. Kake ficou olhando a terra, tocando com os dedos, sentindo a textura como quem encontra algo novo. Depois de alguns segundos, colocou a mudinha dentro do vaso bem devagar, com o maior cuidado do mundo. Muito bem, Kake, comemorou ela. E aconteceu o inesperado. Ele levantou os olhos, olhou para ela e disse baixinho, quase um sopro. El lindo. Alana arregalou os olhos. Me gritou em Dírio cozinha. Ele falou outra palavra. Dona Helena correu o coral disparado. O que você disse, meu anjo? Kake apenas apontou para a florzinha plantada. Depois encostou a moa no pé-reprio peito e sorriu. Foi a primeira vez que ele expressou beleza com a pé-perreir-pria voz. Foi a primeira vez que ele associou algo bonito a si mesmo. Tarde, quando o sol baixou e o vento ficou mais frio, Kake sentou-se na rede entre Marcos e Helena. Alana deitou no chão do quintal, olhando para o cu rosa. Marcos respirou fundo, emocionado. Flor bonita essa que você plantou, hein, menino? Kake olhou para o vaso. Depois olhou para eles. E com aquela sinceridade que as crianças feridas sabem ter, encostou a cabeça no ombro de Marcos. Não precisou dizer nada. Naquele momento todos entenderam. Kake não estava apenas florescendo. Ele estava permitindo que algum o amasse de novo. E isso era o maior milagre de todos. Naquela manhã fria de terça-feira, quando Kake desceu as escadas abraando a latinha e o desenho que fizera no dia anterior, Dona Helena. Helena percebeu que algo estava prestes a mudar, e não era medo, era maturidade. O cafejotter estava na mesa quando ele apareceu sonolento, mas com um brilho diferente nos olhos. Não era mais aquele brilho assustado de sobrevivência. Era carinho. Era vínculo. Bom dia, meu amor, disse Dona Helena. Helena, abrindo os braus. Kake encostou devagar, deixando-se abraar por alguns segundos, antes de correr para sentar ao lado de Alana. Quer pere a mesa comigo? Ela perguntou, entregue-na empolgal. Para surpresa de todos, ele assentiu. Com passos cuidadosos, Kake pegou 2 colheres, colocou uma perto do prato dela e a outra perto do dele. Um gesto pequeno, mas que fez Marcos parar de ajeitar o redil e apenas observar emocionado. T ficando dono da casa. Hein, garoto, brincou ele passando a mão no cabelo do menino. Durante o café, Kake ficou em silêncio, mas atento a tudo. Observava Helena mexendo o acar Marcos dobrando o jornal, Alana chutando a cadeira sem querer, enquanto balanava os pés. Era lindo ver que ele não tinha mais medo de existir dentro daquela rotina. Depois do café, Alana props algo inesperado. Kake quer ajudar a levar as plantas L para fora. A gente precisa que elas peguem sol. Ele segurou o peri-peri vasinho à flor que plantou no dia anterior com tanto cuidado que parecia carregar um tesouro. Caminhou até dela com passos lentos e seguros. Ao colocarem os vasos no quintal, o sol bateu de leve no rostinho dele, revelando algo novo, uma paz que ninguém imaginava ver tão cedo. Ela te crescendo, disse Alana, apontando a plantinha. Kake olhou para sua flor e tocou a terra com a pontinha do dedo. Depois tocou o peri-peri peito, repetindo o gesto da tarde anterior. Era como se dissesse, eu tam. Mais tarde, enquanto Alana fazia a liu, ele ficou sentado no chão da sala, desenhando. Mas dessa vez fez algo extraordinário, levantou o desenho e o entregou para Dona Helena sem ser incentivado.
Era um rabisco simples, 4 bonequinhos de mosdadas, e no centro, um bem pequenininho ele mesmo com um coral grande no meio do peito. Kaki. Helena levou a boca emocionada. Vó que sabe o que isso significa pra gente. Ele não falou nada. Caminhou até ela e se aninhou no colo como uma criança que enfim sabia que tinha para onde voltar. Marcos apareceu na porta segurando as éligrimas. Acho que a gente conseguindo ele devagarzinho estamos conseguindo. E naquela tarde serena com cheiro de café e sol, entrando pelas janelas ficou claro para todos que não estava mais apenas sobrevivendo, ele estava se permitindo amar e ser amado de verdade. Foi no meio da tarde, quando o vento trouxe o cheiro suave de terra molhada, que Kaki fez algo que ninguém esperava. Algo que mostrou que ele nu era mais esse um menino machucado, mas algum tentando se reencontrar. O dia estava tranquilo. Alana fazia alio na mesa da sala. Dona Helena lavava louça na cozinha e Marcos ajeitava algumas ferramentas no quintal. E Kaki estava sentado no tapete, observando a pria flor pela janela, aquela que ele mesmo tinha plantado e cuidado com tanto carinho. De repente ele se levantou. Foi devagar como sempre, mas com um propósito claro. Andou até a porta do quintal, olhou para Marcos como quem pedia permisso com os olhos e apontou para a moto velha encostada no canto. Marcos sorriu. Vox quer subir. Os olhos de Kaki brilharam. Ele não falou, mas o sorriso temido denunciou. Marcos desligou, tudo limpou o banco e pegou o menino no colo. A gente não vai ligar hoje. TS, pra você sentir. Kaki sentou as mãos pequenas apoiadas no tanque. Respirou fundo. Era medo misturado com curiosidade, mas principalmente coragem. Dona Helena observava da porta. No fora, Marcos murmurou preocupada. Eu sei, respondeu ele. É-se para ele descobrir que o mundo também tem coisas boas. Kaki ficou ali respirando devagar, os olhos fechando como se sentisse algo que há muito tempo não sentia liberdade. Quando desceu, correu até Lana com um entusiasmo que surpreendeu a todos. Lana chamou pela primeira vez, dizendo o nome dela com vontade. Ela largou o LPIs emocionada. Oi, Kaki. O que foi? Ele simplesmente pegou sua mão e a levou até a moto, mostrando tudo com gestos arrepiados e um sorriso inteiro aberto que ninguém esqueceu. Noite depois do banho. Alana Jotter estava quase dormindo quando Kaki se aproximou com passos lentos. Ele segurava seu desenho preferido, os 4 bonequinhos de mosdadas. Encostou o papel no peito dela como um presente. Te amo. As 2 palavrinhas saram tortas baixas mais claras, e o silêncio que veio depois foi quebrado pelo choro emocionado de Alana, que abraou Kaki com toda a fora do mundo. Dona Helena. Helena, ouvindo da porta, levou a mão ao rosto. Marcos a envolveu pelos ombros. Ele sussurrou ele com a voz embargada. Elit, aprendendo a amar de novo. E naquela noite, com o coral cheio e a casa respirando, ternura ficou claro que Kaki nu era mais apenas uma criança tentando fugir do passado. Ele estava construindo um futuro onde o amor cabia, onde ele cabia, onde finalmente havia um lugar seguro para ficar. Naquela madrugada silenciosa, quando a casa inteira dormia, Kaki acordou, mas pela primeira vez não foi por medo, foi por saudade. Ele se sentou devagar, abraando a latinha que agora J não era escudo, mas lembrana. O quarto estava quieto, iluminado apenas pelo abajur fraco, ao lado da cama de Alana. Ela dormia profundamente com o desenho que ele tinha dado, ainda preso na parede. Kaki olhou para aquilo por alguns segundos, os 4 bonequinhos de mosdadas. A família que ele tinha perdido e a família que tinha encontrado. Um vento leve balanou a cortina.
O barulho o fez lembrar da antiga casa que queimou da noite em que tudo mudou. Mas dessa vez, o passado no veio com o peso de antes. Veio como memria dolorosa, sim, mas no mais paralisante. Ele escorregou da cama devagar e caminhou at o corredor. O piso frio tocou seus pés, mas o fez recuar. No fundo da casa, a porta do quarto de Dona Helena estava entreaberta. Ele ficou ali parado, observando a luz suave que escapava pela fresta. Respirou fundo e bateu com a mão pequenininha 2 vezes. Que a voz de Helena veio sonolenta, mas doce. Ela abriu a porta e encontrou o menino de cábia baixa, segurando a latinha e um papel dobrado. O que foi, meu amor? Não conseguiu dormir. Ele não respondeu com palavras, apenas estendeu o papel. Helena abriu devagar. Era um desenho novo, ele e seus pais, e ao lado, Helena, Marcos e Alana. Mas havia um detalhe que a fez colocar a mão na boca. Emocionada, os 2 mundos estavam unidos por uma ponte feita de pequenos corais. Meu Deus, Kaki, ela murmurou com os olhos marejados. Isso que vós se sente. Ele assentiu. E Ento, com todo o cuidado do mundo, levantou os braços pedindo colo. Foi a primeira vez que ele fez isso. Helena o abraou como quem segura algo sagrado. Vok nunca perdeu. Ele sabia. Ele sempre vou ser parte de Vok. Ela beijou o topo da cabeça dele. E agora você também parte da gente. Marcos apareceu na porta, coando os olhos. Tudo bem. Helena virou para ele emocionada. Sim. Eles precisavam ser visto. Marcos sorriu aquele sorriso simples de homem bom. Vem cá, campeu. Kaki esticou os braços e deixou-se ir. Um abrau forte, seguro inteiro. Quando voltaram para colocá-lo na cama, Alana acordou meio confusa. Kaki vok te bem? Ele deitou ao lado dela e segurou sua mão firme. Família murmurou com dificuldade, mas com coral. Alana sorriu sonolenta. Isso que a gente... Para sempre, e naquela madrugada tranquila com todos reunidos, sem nem perceber que estavam vivendo um dos momentos mais importantes da estria deles, uma verdade ficou clara. Kaki não tinha apenas encontrado uma casa. Ele tinha encontrado um lugar onde sua dor podia virar afeto e onde seu futuro finalmente podia nascer sem medo. Na manhã seguinte, Kaki acordou diferente, como se a ponte que ele desenhou na noite anterior tivesse de fato se tornado real dentro dele. O sol entrava temido pela janela do quarto, iluminando os desenhos colados na parede. Alana ainda dormia quando Kaki se levantou devagar, segurando a latinha com uma mão e o novo desenho com a outra. Ele caminhou até o corredor sem medo, como se os passos J soubessem o caminho. Dona Helena estava na cozinha preparando café quando o viu parado na porta, com aquele olhar manso que se ele tinha. Bom dia, meu amor, disse ela abrindo os braços. E Kaki correu. No caminhou, no hesitou. Correu. Se jogou no abrau dela com fora, como se o corpo inteiro precisasse sentir que ela estava ali, real, viva, presente. Helena quase perdeu o ar, mas sorriu, apertando o menino com ternura. Eu te amo, ele murmurou baixinho, encostando a cabeça no peito dela. A frase pegou Helena de surpresa. Era a primeira vez que Kaki dizia isso para algum desde a trágedia. As lágrimas vieram sem que ela pudesse segurar. Eu também te amo, meu anjo, mais do que Vok imagina. Minutos depois, Marcos apareceu bocejando e encontrou a cena. Ei, quero abrau também. Kaki riu um riso verdadeiro leve e correu para ele. Alana desceu as escadas logo depois e ao vê-los abriu um sorriso enorme. Que te acontecendo? Kaki correu até ela e segurou sua mão.
Família disse com firmeza. Ela apertou a mão dele de volta. Para sempre. E naquele instante não havia mais de vida nenhuma. Kak não era-se parte da casa, era parte do coral de cada um ali. Às vezes o que salva uma vida no grande, no caro e no complicado. Às vezes tudo o que algum precisa de um lar que escuta um abrau, que aceita um olhar que no desiste. Kak nos lembra que amor não apaga o passado, mas construi um futuro onde a dor finalmente encontra descanso. E no fim das contas, no isso que todos nós procuramos, e vós, o que faria se uma criança assim aparecesse na sua vida? Acolheria. Teria medo? Tentaria ajudar. Conta pra gente aqui nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com algum especial e inscreva-se no canal para acompanhar mais estrias que tocam o coral e lembram a gente do que realmente importa.